Eu estou fazendo uma série aqui sobre biografias. E hoje eu queria trazer a biografia do Marcelo Iuca, né? Não se preocupe comigo, do Marcelo Iuca, que ela foi feita por Bruno Levinson, que é uma parceria. Esse aqui foi lançado em 2014 pela editora Primeira Pessoa. E é um projeto bacana porque é o seguinte, né? O Iuca, né? Ele nasceu em 65, ele infelizmente nos deixou, né? E aqui ele faz essa biografia que é uma proposta interessante, que é o seguinte, né? O autor chama, né, um escritor, né? No caso aqui o Bruno Levinson, para, né, fazerem juntos. Então passa ali e tal. É um pouco da autobiografia do Malcolm X. É outra biografia que eu gosto muito, né? O Malcolm X, já sabendo da sua situação ali, que estava perto do fim e tudo mais, ele chama um jornalista e passa todo o material e tal. Então aqui é meio que uma biografia feita a quatro mãos. E vocês sabem, né? O Marcelo Iuca, né? Letrista, compositor do Rapa, cheio de projetos sociais, envolvido com um monte de coisas, né, e tal. Em novembro de 2000 ele sofre um acidente, né? Ele estava indo para algum evento, para alguma coisa, e ele viu uma jovem sendo assaltada. E ele colocou o carro dele para cima, né, dos assaltantes e tal, para tentar ajudar a moça. E aí acontece que ele foi baleado, né? Ele foi baleado nesse processo e ele ficou tetraplégico. E aqui ele fala um pouco sobre isso, sobre a sua biografia, sobre a sua vida, né? Tem aqui, né, várias fotos. É uma biografia assim muito bacana, né? E não se preocupe comigo, esse título, né? Ele é genial porque esse título é o nome de uma música, né? De um projeto que o Marcelo Iuca tinha, chamado Furto. Frente Urbana de Trabalhos Organizados, uma coisa assim. E ele tinha esse projeto, né? E quando ele sai do Rapa, inclusive ele saiu do Rapa de uma maneira muito muito controversa, ele fala um pouco aqui da sua versão. Ele cria essa banda, né, chamada Furto, com músicos assim muito bons, e gravou um disco apenas, que se não me engano é de 2005, um disco chamado Sangue e Audiência, que vale muito a pena se ouvir, né? E essa música, Não Se Preocupe Comigo, ganhou clipe e tudo mais, né? E recebe esse título aqui. Eu lembro que eu peguei essa biografia assim que saiu, assim que foi lançado. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo Iuca, já tive a oportunidade de trabalhar, de escrever sobre a obra dele, né? Sobre sua música e tal. E aqui, gente, é uma análise muito boa sobre a história dele, né? E do porquê que ele se tornou, né, o grande nome que é. Eu costumo dizer que, veja, dos anos 90, pós-ditadura militar ali, anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, tem três nomes que se destacam na nossa música, que é o Mano Brown, dos Racionais, o Chico Sainz, aqui de Pernambuco, e o Marcelo Iuca, né? O Mano Brown em São Paulo com o rap, o Chico Sainz aqui em Pernambuco com a sua, né, com o Mangue Beat e tudo mais, e o Marcelo Iuca, que conseguiu isso lá no Rio. O Marcelo Iuca conseguiu beber muito bem dessa fonte do que estava acontecendo no Brasil ali naquela época, e ele se torna um dos grandes nomes, né, do início dos anos 90, final dos anos 80, né? Se fosse colocar um quarto elemento aqui, seria o Renato Russo, mas o Renato não é tão contemporâneo, digamos assim, desses três. Então acho que junto com o Renato Russo, o Marcelo Iuca, o Chico Sainz e o Mano Brown conseguiram ser as três mentes pensantes da nossa música, inclusive por conseguirem romper, né, trazer elementos para além da música, né? O Marcelo Iuca consegue, naquele disco principalmente, lado B, lado A, do Rapa, consegue transpor da música, né? O lado B, lado A é um disco assim obrigatório para todo brasileiro, né? Não só pelos clipes da música, né? Minha Alma, é O Que Sobrou do Céu, mas o cara consegue, com as suas letras, transcender demais. E aí, uma das passagens aqui
mais fortes aqui, ele fala do seu tratamento, né? Ele mostra como ele fez para sobreviver, ou como ele pensou, repensou a vida após o acidente e tudo mais. Mas uma das passagens daqui mais fortes é sobre como ele foi tratado pela banda, inclusive depois que ele sofre, né, o atentado, né? Obviamente as pessoas que atiraram nele não sabiam, né, que ele era, né, quem ele era, né, enfim. Mas ele conta aqui, né, ele na cadeira de roda, ele já doente, no hospital, enfim, né, todo aquele processo que ele passou, ele recebe uma proposta da banda, né, olha, ele tentando inclusive, né, mudar a forma, né, de fazer, né, de trabalhar. Ele não ia conseguir mais ser baterista, obviamente, né, mas ele começa a trabalhar com música eletrônica e tal, ele começa a pensar coisas e formas para ele continuar na música, até para sobreviver, para poder pagar, né, os tratamentos e tudo, e ele recebe essa proposta, né? Segundo ele aqui na biografia, ele recebe a proposta: olha, sai da banda e o que tu produzir tu manda pra gente, vende pra gente aí e a gente grava, né? Se for bom, né? Então assim, é um negócio assim, caramba, eu inclusive deixei até de escutar o Rapa depois que eu li isso daqui, e mudou muito a minha opinião sobre a banda, e aí depois que ele sai a banda, né, deu aquela degringolada. Mas essa é uma biografia muito bacana pela proposta dela, né? O autor meio que direcionando, né? Dando a sua versão, digamos assim, dos fatos, né? Isso lá fora é muito comum, e eu acho isso aqui muito mais honesto do que você pagar alguém, né? Um escritor fantasma, né, como diz o nome, para você dizer que você escreveu, sendo que você não escreveu nada, né? Então assim, é uma biografia honesta, inclusive com passagens aqui que traz uma reflexão. Ele faz análise sobre a esquerda, por exemplo, da época dele, enfim, tá? Tem umas coisas aqui que é impossível você ficar neutro, digamos assim, para essa biografia. Procura aí para tu dar uma sacada, para conhecer e para ler esse material, tá?